Olá! Neste vídeo irei resolver 5 questões de raciocínio lógico do concurso público da Polícia Militar do Estado do Tocantins, uma prova aí que foi aplicada pela Consulplan em 2013, e vamos então à resolução das questões. A primeira questão é uma questão que fala a respeito de conjunto, né? Diz o seguinte: numa escola existem 41 salas, das quais 22 possuem ar-condicionado, 20 possuem ventilador e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho? Então, a resolução dessa questão envolve o conhecimento de conjunto. Eu tenho que desenhar o universo, que no caso é a escola. Então, eu vou desenhar aqui a representação do universo, 41, que é a escola. Vou desenhar aqui os dois conjuntos dentro, conjunto dos ar-condicionados e dos ventiladores. Ok? A questão me diz que 5 não possui ar-condicionado nem ventilador. Então 5 está fora e o total é 41. A questão quer saber quais não possuem ar-condicionado nem ventilador. Então, 5 não possui ar-condicionado nem ventilador. Ela quer saber justamente quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho. Então, ele quer saber a intersecção entre o conjunto A, eu vou chamar esse aqui de conjunto de ar-condicionado, e esse aqui de conjunto dos ventiladores. Ok? Esse conjunto A, ele diz que são 22 salas que possuem ar-condicionado. Só que nós sabemos que tem algumas salas que podem ter ventilador. Então, a gente vai ter que diminuir 22 menos x, que a gente não sabe, e da mesma forma para ventilador. Então, ele diz que tem 20 que possuem ventilador, então, no caso, 20 menos x. 20 menos x. Então, agora ficou fácil resolver. Se somarmos os valores do conjunto A, que somente tem ar-condicionado, e que tem ar-condicionado e ventiladores, e que tem somente ventiladores, mais os 5, é para dar igual a 41. Então, temos aí uma equação do primeiro grau. Então, temos aqui 22 menos x, mais x, mais 20 menos x, mais 5, tem que ser igual a 41. Então, encontrando o x aqui nessa equação do primeiro grau, x vai ser igual a 6. E esse 6 é justamente o número de salas que tanto tem ar-condicionado como tem ventiladores e pertence a ambos os conjuntos. Então é isso que a questão está pedindo. Então o gabarito da questão, a letra B de bola, número 6, né? Então vamos à próxima questão. A segunda questão é uma equação também aí de equação do primeiro grau. Diz o seguinte: numa sessão de cinema, 2/5 do público presente é composto por crianças, 1/4 por adolescentes e o restante por adultos. Se a diferença entre o número de crianças e adultos é igual a 4, então quantos adolescentes compareceram à sessão? Então, meu intuito aqui não é mostrar como é que resolve uma equação do primeiro grau, mas sim como se organiza a ideia da questão. Então, vai ficar o seguinte, vou mostrar logo o desenvolvimento da questão. Tem aqui, a questão, ela fala que 2/5 do público presente é composto de criança. A gente não sabe qual é o público presente, então a gente vai chamar de x. Se a gente somar os valores pertencentes ao conjunto das crianças, mais dos adolescentes, que é 1/4, mais o dos adultos, temos o valor de x da questão. Ok? E aí temos aqui uma equação. Então, isolando o A, que ele quer saber... o que ele quer saber na questão? Quantos adolescentes compareceram à sessão? Então eu vou isolar aqui, nessa primeira equação, o valor de A, que é o dos adultos. Então, para todos os efeitos, adultos é igual a 7x sobre 20.
tá ok? E ele diz mais que aqui embaixo, por exemplo, se a diferença entre o número de crianças e adultos é igual a 4, então quantos adolescentes compareceram? Olha, a diferença entre o número de crianças e adultos é igual a 4. Então, expressando isso aqui em uma equação, tenho aqui. Se o número de crianças é 2/5 de x, menos o número de adultos é igual a 4, então eu tenho o número de adultos, que é igual a é igual a 2x menos 20 sobre 5. Tá? Eu só isolei aqui o A. Então, eu tenho duas equações. Eu tenho a primeira e tenho a segunda. Então, se eu substituir uma pela outra, eu tenho essa expressão aqui, ó, essa equação. 2x menos 20 sobre 5 é igual a 7x sobre 20. E aí, então, é só encontrarmos o x. Então, encontrando o x, eu tenho aqui x igual a 80. Encontrando o x, eu posso estar substituindo. Eu posso encontrar o total de adultos, mas eu não quero o total de adultos. A questão está me pedindo o total de adolescentes. O total de adolescentes é 1/4. Né? 1/4 de x. Então, 1/4 de x, quem é o x? O x não é 80? 1/4 de x é o mesmo que 1/4 de 80, que é igual a 20. Então, a resposta que a gente procura é a letra B de bola. Questão, letra B de bola, 20. Então, é isso aí. Entenderam aí como é que funciona o raciocínio para se montar? Primeiro, elaboração aí dessa primeira equação, e depois ele dá uma outra equação, e aí a gente só isola o valor de A para que tenhamos aí uma única equação e encontremos o x. Encontrou o x, a gente substitui. E aí ficou 1/4 de x, que no caso é 1/4 de 80, que é igual a 20. Prontinho. A 23, vamos resolver aqui a 23, vai testar ela aí, tentar resolver. Daqui, a 23 é uma questão, diz o seguinte: Cássio é dentista e atende em média um paciente a cada 20 minutos. Num certo dia, Cássio conseguiu atender 16 pessoas no intervalo de 4 horas e 16 minutos. Quantos minutos ele conseguiu economizar em média em cada atendimento? Então tente resolver aí, dê pausa o vídeo e tentou resolver. Vamos ver aqui como é que se desenvolve. A 23 diz o seguinte, que quantos minutos ele conseguiu economizar em média em cada atendimento. Então eu fiz aqui de uma forma bem simples. A questão é o seguinte: um atendimento é igual a 20 minutos, certo? 16 pessoas atendidas, ele diz na questão que foi no intervalo de 4 horas e 6 minutos. Então eu tenho 256 minutos. O máximo que ele poderia ter gasto, como ele disse que gasta 20 minutos aí para cada atendimento, como foram 16 pessoas, eu teria 320 minutos, seria o máximo. Né? A diferença foi de 64 minutos. Ora, se o máximo é 320 e ele gastou 256, ele teve uma economia aqui de 64 minutos. Logo, por atendimento, foram economizados 64 por 16, que é igual a 4 minutos. Então, a questão bem simples aí, era só mesmo transformar a quantidade de horas em minutos e fazer a diferença e depois dividir pelo total de atendimentos. Teríamos a média de cada atendimento. Questão bem simples. Vamos à próxima questão. Bem, essa próxima questão, a quarta questão da prova, ela parece ser uma questão difícil, mas é bem tranquila. Diz o seguinte: a área em negrito da figura corresponde a 1/3 da área do retângulo ABCD. Essa área que está pintada de preto aqui, ela é 1/3 da área ABCD. Então, se pegarmos todo esse retângulo, temos aí essa proporção. Ele fala ainda, cujo perímetro mede 40 centímetros. Considerando ainda que o perímetro da região em negrito equivale a 3/5 do período do retângulo ABCD, então a área desse retângulo mede. Vamos resolver então?
Então aqui é a resolução da questão, fiz ela aqui rapidinho. E só lembrando que perímetro é o somatório das dimensões do retângulo, né? Eu tenho de A a B, mais de B a C, mais de C a D, mais de D a A. Então, o perímetro é o somatório, né, de do lado da altura, ok? Eu chamei aqui a altura de H e chamei de L o lado, tá ok? Só que para a área em negrito eu chamei de L sobre 3, porque está dividido por 3, tá ok? Então é o seguinte, a questão me fala que o perímetro da região em negrito equivale a 3/5 do perímetro do retângulo. Então eu tenho aqui, o primeiro objetivo aqui é encontrar aqui a primeira relação. Então eu tenho aqui 3/5 de 40, que ele dá ao perímetro da região do retângulo maior, que é 40. Então 3/5 de 40 é igual a 24 centímetros. Então, sendo 24 centímetros, eu tenho duas vezes, porque são dois lados, eu tenho duas alturas, uma do lado de cá e uma outra do lado de cá. Então são duas alturas e duas bases, uma embaixo e outra em cima. E aí eu tenho a seguinte relação: 2 vezes L sobre 3 mais 2 vezes H, que é igual a 24. A primeira relação deu uma equação. Aí partindo então para a segunda relação, no perímetro da área grande, que é do retângulo maior, eu tenho 2 vezes H, pegando esse lado e este lado, mais 2L, que é pegando toda a distância de DAC e de AB, que é igual a 40. Então, fazendo um sistema, eu tenho aí um sisteminha para resolver e eu consigo encontrar qual o valor de H e qual o valor de L, porque eu tenho duas equações e duas variáveis. Então, é possível encontrar o valor dessas variáveis. Então, simplificando, eu tenho L sobre 3 mais H igual a 12, L mais H igual a 20. Esse aqui é um sisteminha, então para eu resolver um sisteminha eu não vou estar explicando como é que resolve, mas encontrando as variáveis eu tenho L igual a 12 e H igual a 8. Então a área ABCD é igual a 96, que é a área do retângulo. Ele quer saber a área do retângulo grande, né? ABCD. A área do retângulo é base vezes altura. Então a base é L, a altura H. Então L vezes H, 8 vezes 12, que é igual a 96. Tá ok? Então, próxima questão. Questão 25, que é a quinta questão, diz o seguinte: Marcelo tem 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos. Fabiana, Carolina, Diogo e Antônio. Considere que 2 de seus filhos aniversariam hoje e são gêmeos. E que? Aí ele fala: Carolina é 1 ano mais nova que Diogo e Antônio é 4 anos mais velhos que Fabiana. Diogo é 4 anos mais novo que Antônio e Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. Ele fala que a soma das idades de Antônio e Carolina é igual a 19, e assim é correto afirmar que Diogo são gêmeos, Antônio é um dos gêmeos, Fabiana não é dos gêmeos, os gêmeos possuem o mesmo sexo. Então, para resolver essa questão, a gente tem que organizar as ideias. A primeira coisa que eu faço aqui é, no caso, vou colocar aqui Fabiana, Carolina, Diogo e Antônio, tá ok? Então vamos lá. A primeira dica que ele dá aqui é que Carolina é 1 ano mais nova que Diogo. Carolina é 1 ano mais nova que Diogo. Ok, Carolina está aqui e é 1 ano mais nova que Diogo. Eu vou dizer que Diogo é D, ele tem a idade de M, tá ok? Se a Carolina é mais nova, eu tenho M menos 1, tá ok? E Antônio é 4 anos mais velho que Fabiana. Antônio é 4 anos mais velho que Fabiana. Eu vou chamar Antônio aqui de K, ele tem a idade K. Como ele é 4 anos mais velho, a Fabiana tem K menos 4, tá ok? A segunda aqui.
Diogo é 4 anos mais novo que Antônio. Diogo é 4 anos mais novo que Antônio. Então é K menos 4. Ele fala que Diogo é 4 anos mais novo que Antônio. Antônio tem idade de K. Então, se é 4 anos mais novo, eu tenho um K menos 4, ok? E Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana. Se Carolina é 1 ano mais nova que Fabiana, eu tenho que deduzir que Fabiana é igual a M, certo? Fabiana é igual a M, porque ela é 1 ano mais nova. Então, Carolina é M menos 1. Tá ok? Então, com base nesse desenho aqui, dessas figurinhas, eu posso entender o seguinte: quem é que é gêmeo? Quem que nasceu no mesmo dia? Ora, quem nasceu no mesmo dia foi Fabiana e Diogo. Dessa forma, Diogo é um dos gêmeos, gabarito letra A. Ok? Então, eu tenho que ter vários métodos aí para se resolver aí uma questão desse tipo. Questão boa. Então, essa prova ela quase não teve questão de raciocínio lógico, exceto por essa última. As outras foram questões de matemática mesmo, equação do primeiro grau e essa outra de figura aqui geométrica. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.